Paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de todos. Vou estar fazendo agora um alerta que Deus ele me deu essa noite, e depois esse vídeo, essa transmissão, ela vai estar simultaneamente, ela vai estar lá no canal, tá? Ela vai estar lá no canal do YouTube, simultaneamente ela vai estar lá no canal do YouTube depois. Vamos estar orando, né? Pra gente iniciar, porque vai ser uma live pesada. O que vai ser trago agora aqui nessa live. Tem um tempão que eu tô sumido, né? Nós vamos estar falando sobre algo que Deus ele me revelou na madrugada. E Deus ele falou assim: cuidado, filho, porque a bruxaria entrou no meio da igreja. Quando Deus falou assim, entrou no meio da igreja, não está dizendo que a nossa igreja ali, está dizendo a igreja na face da terra, tá? Então nós vamos estar comentando um pouco a respeito disso agora nessa manhã. Vamos estar orando em nome de Jesus para depois estar iniciando. Amado Deus, eterno Pai, que está no céu, Senhor, mediante a Tua presença, Deus, primeiro eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, eu quero apresentar, meu Deus, esse vídeo. Senhor Deus, que esse vídeo possa, Senhor, ir de encontro, meu Deus, a muitas pessoas, Pai, que possa ser um despertamento. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, ungir os meus lábios, o Senhor venha me dar sabedoria, o Senhor venha trabalhar de forma especial. Senhor, o intuito desse vídeo não é se aparecer, mas é que haja edificação no Teu reino, Pai. Por isso eu te peço, meu Deus, me cobre com o Teu sangue, cobre com o Teu sangue a vida daqueles que vão estar aqui, Senhor, nessa transmissão, nesse vídeo. Senhor Deus, que o Senhor venha acampar os Teus anjos ao meu redor, que o Teu Espírito Santo venha me dar sabedoria, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu melhorar aqui. Como eu estava dizendo, começando essa live, se o fundo musical estiver alto, vocês me falam aí para mim, tá baixando aqui, tá? Irmãos, eu tô vindo agora nessa manhã, já tem um tempão que eu não venho fazer live dessa maneira, né? O celular ele tá virado porque para colocar no YouTube fica melhor nesse ângulo aí. Depois vai estar colocado lá no canal esse vídeo que vai ser falado aqui nessa manhã. Essa madrugada Deus falou comigo: filho, vigia, porque os bruxos estão invadindo a igreja. A bruxaria está tomando conta da igreja. E eu fui para a glória, saí pela rua relutando. E Deus ministrou meu coração para mim estar trazendo esse estudo para colocar. Eu não ia nem fazer, para ter ideia, eu não ia nem fazer no Facebook. Eu ia fazer só lá no canal, né? Postar lá no canal. No canal tem muitos estudos fortes, né? Que poucas pessoas falam, né? Mas nós vamos estar tratando aqui de algum assunto relacionado. Eu não tenho nada preparado, tá? Eu não tenho nada preparado aqui, nenhum esboço, não tenho nada. O que eu tenho a Bíblia só aqui. Não tenho papel, não tem nada. Vai vir da revelação do Espírito Santo, tá? Mas, como que Deus me mostrou isso? Eu tive um sonho que eu chegava numa igreja grande, que alguém falava bem assim: vai estar um homem de Deus muito abençoado pregando a palavra de Deus lá, e você precisa ir lá nessa igreja. Tem muita gente que está indo nessa igreja. Aí eu falei assim, então eu vou. Aí eu fui com essa pessoa. Quando eu cheguei lá na igreja, em cima do altar da igreja tinha um monte de círculo,
tinha um monte de vela, tinha uns trabalhos de ritual, né? E aquela pessoa começava a jogar azeite naqueles ritual e dizia bem assim: quem botar aqui, quem colocar seu nome aqui, vai ser abençoado, né? E falava o nome de uma entidade africana, né? O nome africano, aquele homem falava. E que eu achava interessante que aquele homem que estava lá ensinando, dito pastor, estava com os dentes tudo podre na boca, né? E eu acordei confuso daquele sonho, fui para oração e Deus falou bem assim: é assim que estão fazendo com meus altares, colocando a bruxaria na frente, colocando a bruxaria na frente e usando até o meu nome. E eu falava com Deus: mas como assim? Deus falou bem assim: os bruxos cansaram de lutar contra a igreja e agora vão tentar deturpar a palavra. Amados, presta atenção que eu quero estar lendo nesse estudo para a gente estar começando. 1 Timóteo, capítulo 4, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, para o jovem Timóteo, né? Você veja bem que aqui Deus está falando que muito rápido iria acontecer isso. A Bíblia diz que no final dos tempos a feitiçaria ela iria aumentar, a bruxaria iria aumentar, né? E como nós sabemos, eu lembro que no ano de 1997, quando eu aceitei Jesus, os pastores pregavam no altar desse jeito: irmãos, vamos vigiar, porque Satanás ele vai entrar na igreja com um sapatinho de algodão. Olha que interessante, né? Eles diziam bem assim: Satanás vai entrar com um sapatinho de algodão. E infelizmente entrou, amados. Entrou, o povo está obstinado, o povo não quer mais dar ouvido à voz de Deus, né? O povo não quer dar mais ouvido à voz de Deus. O povo está indo atrás de inovações, o povo está indo atrás de novidades. E eu estava agora lendo uma matéria, né? Eu estava lendo uma matéria aqui agora, que foi dispensado da ordem dos bruxos. A ordem dos bruxos para o século 21 é não guerrear. É não guerrear. Está escrito, está na revista Super Interessante, tá? Essa matéria está lá no site da revista Super Interessante, que a ordem para a bruxaria do Brasil não é para afrontar a igreja brasileira, mas para se unir à igreja brasileira. Então eles precisam se introduzir dentro da igreja. Você veja bem que o que o diabo está fazendo dentro da igreja? O diabo está entrando, botando homens sábios, homens que têm base teológica, homens que têm estudos, tá? Estudos, homens formados para deturpar a palavra de Deus, trazer confusão para os simples na fé. Estão dentro da igreja agora
infiltrando, enraizando seus pensamentos e filosofias, colocando dúvida na mente do povo se realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Olha que coisa! Estão confirmando, trazendo para dentro da igreja que a Bíblia ela está cheia de erros. Alguns homens que estão alguns bruxos vindo de ordens dos Illuminatis, maçonaria, que estão dentro da igreja, né? Você veja bem que os Illuminatis, os maçons se infiltraram dentro da igreja, a maçonaria se infiltrou dentro da igreja, o Illuminati se infiltrou dentro da igreja, a bruxaria, né? A bruxaria se infiltrou dentro da igreja e eles querem debater como se a Bíblia já não fosse mais a regra de fé do cristão, pegando dados, pegando pesquisas para confundir a mente do povo. Por muitos anos, né, Satanás ele tentou contra a igreja do Senhor, e ele só perdeu batalha, só perdeu campo. Então agora o que ele fez? Ele entrou dentro da igreja, apoderou de espaço dentro da igreja. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos provar se os espíritos procedem de Deus. Jesus ele falou assim, fazei prova de mim, porque já há muitos espíritos, provai e vede se o espírito é da parte de Deus. Hoje os homens eles têm a facilidade de, com palavras de eloquência, palavra de persuasão, mudar o foco. Você veja bem que agora nós estamos vivendo um período em que a cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz, já não está servindo para nada. Já repararam isso? Que entrou muitos símbolos na igreja. Já repararam isso? Que já tem cristão que só pode orar com um talit na cabeça. Já repararam isso? Que as igrejas estão cheias de arca da aliança. Já repararam isso? Que as igrejas agora estão se dividindo em tribos judaicas. Já repararam isso? Que quase não se fala do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Amados, a tendência de Satanás nos últimos dias é trazer as suas coisas lá do passado e colocar dentro da igreja. Há igrejas hoje por aí que tem banho de descarrego, há igrejas por aí banho de sal, há igrejas por aí passe de luz, né? Passe de luz. Há igrejas por aí distribuindo rosa ungida. Um dos elementos da bruxaria, os dois elementos principais usados na bruxaria são a luz e a rosa. Os elementos principais da bruxaria são a luz e a rosa. E hoje a igreja está pegando aí, né? Trazendo para dentro da igreja rosa ungida, vale do sal, né? E outras coisas mais. Da onde que vem isso aí? Se nós formos regredir, pastor Eliseu, os irmãos estão chegando. Se formos regredir lá para a época de Moisés, quando Deus mandava Moisés fazer um sinal, a Bíblia diz que os bruxos, eles faziam a mesma coisa. Moisés jogou o cajado, transformou numa serpente, os bruxos foram lá,
fizeram a mesma coisa. Os sinais que Moisés fazia, os bruxos faziam também. Você veja bem que sempre a bruxaria, ela acompanhou Israel. Por isso que Moisés ele chega ao ponto de dizer assim, que não haja entre vós agoreiros, né? Na época do rei Manassés, eles consultavam a nuvens, né? Rei Saul foi consultar uma vidente, uma feiticeira, né? E hoje o que está acontecendo no meio da igreja é isso. Hoje Satanás ele pegou feiticeiros, Satanás pegou agoreiros, Satanás pegou videntes e colocou dentro da igreja. Colocou dentro da igreja. Quando alguém fala bem assim, que tem estudo da palavra, poucos vão. Quando fala bem assim, fulano vai revelar, Pai do Senhor. Quando fulano vai revelar, a igreja entope. O povo não quer saber de discernimento. O povo não quer saber a fonte de onde está vindo aquilo. E está acreditando. Se o profeta falar, sobe lá em cima e se joga de lá, ele se joga. Faça isso, ele faz. Faça aquilo, ele faz, né? Rituais que para nada serve. Tudo isso, esse sincretismo religioso, está vindo para dentro da igreja com rituais. Rituais da pedra branca, né? Rituais da pulseira ungida. Só Deus. Rituais do manto sagrado, né? Você vê que tempo atrás aí teve um aí que tomou uma facada. Eu não quero botar nomes porque eu vai lá pro YouTube esse vídeo, né? E alguém pode bloquear, derrubar o vídeo. Cidadão tomou uma facada, usaram o sangue daquele camarada para curar. E muita gente passando a mão naquele sangue, passava na testa para ser curado, né? Que o sangue de fulano vai curar. Irmãos, apóstolo Paulo disse aqui na carta que eu li, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1: mas muito rápido, muitos nos últimos dias se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Quem está falando isso aqui é o maior pastor que teve o maior pregoeiro da palavra, que foi o apóstolo Paulo. Ele diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, ou seja, se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Isso tudo não passa o quê? De doutrina de demônio. Os feiticeiros estão entrando. Os feiticeiros estão entrando dentro da igreja, com seus rituais lá de fora. Pastores, que eu não posso dizer se é pastores, infelizmente foram consagrados, eu tenho que colocar desse jeito. Pastores com a sua fisionomia toda depravada. Pastores batizando de sunga. Vocês podem acompanhar aí. Pastores batizando de sunga seus membros em uma piscina. Membros lavando os pés, tocando em pé de pastor para receber vitória, pagando. E é isso que o povo está querendo. Por quê? Porque o povo deixou de ouvir a santa genuína da palavra de Deus para dar ouvido a espíritos enganadores. Pessoas que já venderam a sua alma para o diabo. Pessoas que estão arrebanhando almas, membros, lotando igrejas com engano, com uma mentira, dizendo que Cristo está falando quando Cristo não está. Você vê que em Mateus capítulo 24, Jesus ele começa o sermão profético dizendo:
acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Você vê que todo esse lugar aí, né, é o nome de Jesus que está na frente. Que Jesus vai te abençoar. Baile dentro de igreja, festa junina dentro de igreja, funk dentro de igreja, né? E por aí vai. São homens feiticeiros, homens doutrinados por Satanás, que trazem os seus rituais para dentro da igreja. Assim como foi em Roma, a igreja primitiva ela era pura. A igreja primitiva era pura, mas por não vigiar, o imperador Constantino ele pega e traz toda o paganismo de Roma e coloca dentro da igreja. A igreja aceitou. Infelizmente, a igreja na face da terra tem aceitado muitas coisas que não se pode contar. Recentemente nós vimos aí um pastor que ele disse que Deus revelou que ele não pode pisar nessa terra, né? E andando nas costas dos membros. Nós vimos até recentemente aí um pastor mandando os seus membros comer grama, comer capim, e todo mundo ali baixado comendo capim, né? Os cultos hoje que falam que são cultos pentecostais não passa de uma cerimônia espírita, não passa de uma cerimônia de macumba. Os movimentos espirituais que estão acontecendo nos nossos cultos são verdadeiramente passes de macumba, igualzinho o passe de macumba. Pessoas perdem o seu controle, pessoas perdem o seu emocional, batem uma na outra, rodam mais de meia hora e não há transformação, não há libertação. Os que mais rodam são os que mais escandalizam, os que mais propagam. Hoje os que mais pregam são os que mais escandalizam. Vocês estão vendo aí recente aí, ó. Vocês viram aí o caso da Flor de Lis. Eu posso falar aqui no canal, né? Posso falar aqui no vídeo, no canal que vai para o YouTube depois. Flor de Lis, uma igreja daquele tamanho, servia a demônios. Servia a demônios. Tinha um quarto lá, já comprovado pela justiça, um quarto de magia negra. Um quarto onde ela fazia sacrifícios a demônios. E estava por aí, influenciando, cantando, né? Cantando para lá, cantando para cá. Mas uma feiticeira dentro da igreja. Você veja bem que Satanás ele está ocupando o seu espaço. Satanás ele está ocupando o seu espaço. E os homens de Deus estão cegos. Os pastores estão cegos por quê? Porque também estão aprisionados por um demônio. Os teólogos vêm dizer bem assim: não, o mamon que Jesus quis dizer é riqueza. O significado é riqueza. Irmão, é demônio. É demônio. Jesus ele falou assim, ó, vai ter só dois senhores. Ou é Deus ou é mamon. Jesus quer dizer, ou é Deus ou é um demônio. Porque esses homens cegaram ao tanto ponto que perderam o compromisso com a palavra. O inimigo, ele entrou, achou uma brecha, ele entrou. Em 97, quando eu comecei essa live aqui dizendo que os pastores falavam bem assim, cuidado que Satanás vai entrar com sapatinho de algodão. Hoje não, amado. Hoje Satanás ele entra de salto alto. Hoje Satanás ele entra de gravata e paletó, sobe em cima do altar, prega, e muitos ainda dizendo que é homem de Deus. Que nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que Satanás ele tem poder de se transformar em anjo de luz.
Eu sempre costumo dizer lá na igreja, quando eu vou dar o estudo nas quarta-feiras, que eu falo, não quero que vocês acreditem em nada do que eu ensino. Eu quero que vocês confiram na palavra o que eu ensino, para que não venha ter dúvida no meio da igreja. O espiritismo entrou. Você veja que tudo que Deus, que a igreja faz, o diabo ele sempre quer imitar. O diabo fala em língua estranha. O diabo fala em língua estranha. Se você não sabe, o diabo fala em língua estranha. Você está pensando que toda língua estranha dentro da sua igreja lá é o Espírito Santo que está operando? O diabo está operando. Língua dos anjos, o diabo fala língua estranha. O diabo profetiza. O diabo revela futuro, tá? O diabo fala seu presente. E nós estamos aceitando isso dentro da igreja. O cara, quanto mais revelador, mais abençoado ele é. Se o camarada revelar um CPF, aquele que é o homem de Deus. Se o camarada revelar o nome de alguém da sua família, aquele ali é homem de Deus. Esse povo está usando técnicas, truques, magias para enganar o povo de Deus. Hoje é 20 minutos de palavra, 40 minutos, 1 hora de inovações. O povo não quer ouvir mais a palavra. O pregador está pregando a palavra, o povo fica tudo olhando para um lado, olhando para o outro. Quando o pregador fala, Deus está me revelando, aí acabou, aí começa o culto. Porque a palavra foi colocada de lado. Colossenses capítulo 2 diz assim, não vos façais presa por meio de vãs sutilezas, por meio de filosofias ou tradições de homem. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as bruxas do Brasil, a ordem da bruxaria do Brasil, a ordem dos bruxos do Brasil, recomendou já no ano de 2019, segundo a revista, super interessante, tá? Que a ordem foi dada não para afrontar a igreja, mas para entrar na igreja. Esses dias tinha uma pastora aí, a Yala não sei o que, eu esqueci o nome dela agora, uma que é toda tatuada no rosto, tatuada para tudo quanto é lugar. E ela dizia assim o seguinte, ela dizia desse jeito: Deus não está preocupado com as suas vestes, Deus não está preocupado com a sua aparência, Deus não está preocupado se você tem um coração dúbio. O que Deus está preocupado é que você esteja do seu jeito lá dele. Não, irmãos, olha que perversão. Tem uns pastores aí, cuidado com esses pastores aí, coach, são funcionários de Satanás, doutrinados no inferno para mudar a sua vida. Um dia desse aí teve um pastor, você vai encontrar aí, que ele disse o seguinte, que a Bíblia não vale mais nada, a Bíblia precisa ser reformulada. Ele chegou ao ponto de dizer que Jesus ele ofereceu o seu espermatozoide para a mulher samaritana, quando Jesus disse que deles saía rios de água da vida. Olha que situação. E a igreja toda aplaudindo. O Papa, nós sabemos muito bem que o Papa não tem compromisso nenhum com Deus. O Papa não tem compromisso. O Papa é um homem doutrinado no inferno. E ele disse o seguinte, ele disse que o maior fracasso de Jesus foi ter morrido na cruz do Calvário. Que Jesus fracassou na cruz do Calvário. Pode pesquisar lá na internet.
Ele diz que o maior fracasso de Jesus foi ter morrido na cruz do Calvário. Um homem desse pode? Podemos dar ouvido a um homem desse? Se nós hoje estamos libertos, foi porque um dia Jesus morreu naquela cruz para nos dar direito de salvação. Cuidado com as inovações. Deus não precisa de inovações. O evangelho é simples, o evangelho é puro. Você quer ver o conselho que Paulo deu para Timóteo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu não estava aqui eu nem estava com pretensão de fazer essa live. Aqui, ó. Paulo disse aqui na carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Vem aqui, tá? Capítulo 3, versículo 14. Versículo 13. Vamos começar do 13 aqui, ó. Mas os homens maus enganarão mas 3:13, 2 Timóteo 3:13. Mas os homens maus enganarão e irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O povo gosta de ser enganado. Irmão, o homossexual sabe que ele está errado. O homossexual sabe que ele está errado. Nós devemos amar os homossexuais, mas eles sabem que aquele comportamento não está de acordo com a vontade de Deus. O traficante sabe que ele está errado. A prostituta sabe que está errada. Quem anda em cima do altar adulterando sabe que está errado. Quem chega na igreja que não está com a vida no altar de Deus sabe que está errado, mas ele prefere se enganar, e muitas das vezes usa desse engano para enganar os outros. Tu, porém, olha o conselho aí de Paulo, ó. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Você tem que saber qual é a sua fonte, meu irmão. Você tem que permanecer naquilo que você aprendeu. Você tem que saber qual é a fonte. Sabendo, tu permaneces naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado. A palavra não foi incompleta para você, não. Hoje, não, pastor. A gente tem que ter a mente aberta. Tem uma igreja lá da Ásia, lá do Apocalipse, que Deus ele abominava a doutrina dos nicolaítas. Por quê? Que doutrina era essa dos nicolaítas lá do passado? Lá da igreja da Ásia. Que doutrina que era? Na minha mente, na minha vida, quem manda sou eu. Mente sã, corpo são. Ou seja, eu mando na minha vida. Não preciso que ninguém mande na minha vida. Era um grupo que não era subordinado. Era um grupo que fazia o que bem entendesse, né? E hoje na igreja, a doutrina dos nicolaítas tem prevalecido. Hoje, ó, ovelha não respeita mais pastor. Membro acha que não precisa dar satisfação para pastor. Membro, ele peca, ele mesmo se indisciplina, ele mesmo bota em comunhão. E assim por diante. São pessoas que estão levadas por qualquer vento de doutrina. Que Paulo falou para tomar muito cuidado com os ventos de doutrina. Tem gente que está na igreja, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Quem é seu pastor abençoado? Eu estou orando para ver para onde que Deus quer me levar. Eu estou orando para ver para onde Deus quer me levar. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, versículo 29.
é tempo de não deixarmos a nossa congregação, é tempo de nós não deixar a nossa congregação, como é o costume de alguns, porque vai se aproximando aquele grande dia em que Cristo vai buscar a igreja. Você está entendendo que você precisa congregar? Olha outra frase que entrou para o meio da igreja agora, que Satanás ele usou esses feiticeiros, esses bruxos, e colocou dentro da igreja. A igreja sou eu. Você sabia que essa origem, você sabia que essa origem aí é demoníaca? Você sabia que essa frase aí é de um homem que até pouco tempo atrás ele falava que era ateu, que ele era ateu. Ele simulou uma conversão, entrou dentro da igreja e ele começou a ramificar esse conhecimento aí, que nós não precisamos congregar, que nós não precisamos ir para a igreja, porque aonde nós estivermos, a igreja sou eu. A igreja não é você, a igreja não sou eu. Nós somos pedras do edifício, nós fazemos parte da igreja. Tanto que Paulo falou, né, que a igreja, nós somos a geração eleita, né? Agora, eu não sou, a igreja não é exclusiva, a igreja é um grupo de pessoas chamados, não é chamada, é chamados. O Davi, ele falou no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembra daquele fundo musical que bota o povo dormir? Aquele fundo musical que tocava muito nos Gideões, dos anos de 2000, por aí, logo no começo dos Gideões, aquele fundo musical todinho. Lembram disso? De um satanista. Quem fez aquele fundo musical foi um satanista, e tocando nos altares das igrejas. Para quê? Como um mantra, para as pessoas se dispersar da palavra de Deus, se dispersar da palavra de Deus. Você está entendendo? Está entendendo que agora mesmo está tocando fundo aí, ó. Está tocando fundo musical, do Cícero, né? O pastor. Fui atrás da fonte para estar aqui tocando para vocês aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque o diabo ele quer com mensagens subliminares, coloca na nossa boca. Não se preocupa não, Deus ama o pecador, mas detesta o pecado, né? Então eu posso continuar no meu pecado porque Deus me ama. Ele não está aí nem pro meu pé, ele está bravo pro meu pecado, mas ele sabe que no meu coração, ele sabe que eu estou tentando largar, mas eu não consigo. Então eu vou continuar porque Deus me ama. Uma frase que você nunca pode falar para o pecador, porque isso traz acomodismo para o pecador. A palavra Jesus te ama. A palavra Jesus te ama, ela sempre vai ter que vir incrementada de algum arrependimento, de alguma exortação, porque se você falar só Jesus te ama, o pecador ainda vai falar assim, a nós todos. Ele ainda vai te repreender, vai falar assim, não, ele não ama só a mim, não, ele ama você também, a nós todos. Jesus te ama, mas você precisa mudar a sua posição para você desfrutar desse amor. Está entendendo? Cria uma expectativa, cria um comichão no ouvido. Até isso a gente tem que saber como falar com o pecador, né? Pessoas inovando, irmão, cambalhotas dentro da igreja. O Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando chegaram no Brasil, que aquele povo começou a ser batizado com o Espírito Santo, Deus operou de forma tremenda. O Diário de um Pioneiro, o livro diz que o povo chegava a flutuar dentro da igreja, de tanto poder de Deus. E quando chegou em Gunnar Wingre e Daniel Berg, que por lá de Santa Catarina estava tendo um avivamento,
um poder tão grande que as pessoas rolavam no chão rindo. As pessoas rolavam no chão rindo, que era um fenômeno que estava acontecendo por lá de Santa Catarina. Você vai acompanhar também nos livros das histórias da Assembleia de Deus, está lá escrito lá, né? Que o pessoal rolava rindo no chão. Aí eles foram lá para ver o que era aquilo que não era o que era pregado, era uma manifestação estranha. E quando eles chegaram lá para investigar, eram possessões demoníacas dentro da igreja. Tem pessoas, irmãos, é tanta falta de discernimento espiritual dentro da igreja, que tem pessoas que rodopeiam endemoniado, falam em língua endemoniado, e as pessoas estão dizendo assim: é o agir de Deus, é Deus operando. Nós precisamos estar ligado, porque Satanás, ele também opera no meio do seu povo. Ah, pastor, demônio não entra na igreja. Você que pensa. É o lugar que o diabo mais opera, pra você ter ideia. É o lugar que o diabo mais opera dentro da igreja. É lá que começa as contendas, as dissensão. Prova na Bíblia, eu provo. O que a Bíblia diz? Que os anjos vieram se reunir com o Senhor, e também veio Satanás. Os anjos não viram. E Deus falou: o que você está fazendo aqui? De onde você vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Está entendendo? De rodear. Efésios capítulo 6, se não me falha a memória, diz sobre a armadura de Deus, né? Que as potestades e principados, elas predominam nas regiões celestiais. Tomar muito cuidado. Quando se tratar das coisas de Deus, o diabo sempre quer dar o seu pitaco. A gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com essas mensagens mirabolantes. Um pastor aí famoso aí, que os jovens gostam muito, esses dias ele disse que Deus só existe por causa de você. Que você é o centro de Deus. Que Deus, ele é obrigado a te abençoar. Porque ele é fiel nos seus sentimentos, então ele é obrigado a te amar. As orações mudaram por causa de estudos de feitiçaria. Eu determino, eu decreto, eu profetizo, eu não aceito porque eu sou teu servo. Quando foi que um servo mandou no seu senhor? Quando foi que um servo mandou no seu senhor? Eu tenho liberdade para entrar no céu a hora que eu quero. Não, você pode entrar no céu a hora que você quiser, mas você tem que estar com a sua vida no altar. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Vamos só comentar um pouquinho aqui, ó. Há um hino aqui que todo mundo gosta na igreja. Ó o hino, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Será? Será que Deus não rejeita a oração? E todo mundo canta. Será que Deus não rejeita oração? Eu conheço um monte. Conheço um monte de oração que Deus rejeitou. Não. Paulo pediu para ir para Tessalônica, Deus falou não. Jeremias orava pelo povo, o que Deus falou? Assim, não, eu não vou te ouvir. Não precisa mais nem orar, porque eu não vou te ouvir. Tem oração, pede mal, não recebeste que pediste mal. Pediu para o vosso deleite. Deus rejeitou ou não rejeitou a oração? Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é pregado, com o que é falado. A pastora Marina, ela falava o seguinte comigo quando eu me converti: meu filho, o crente tem que ter dois bolsos. O crente tem que ter um bolso furado e o outro costurado. O que serve você guarda para sempre, o que não serve você joga fora. Não guarda aquilo não. As pessoas estão enganando e sendo enganado, dando ouvido a doutrinas de demônio e a espíritos enganadores. Os louvores agora, os louvores que faz sucesso, né? Você vai ver os louvores que faz sucesso. Jesus é você, Jesus, você mandando em Jesus, Jesus é seu escravo, né? Você é o Senhor de tudo, você só nasceu para vencer, você só nasceu para ter vitória, e por aí adiante, né?
Você vai nos montes hoje, o povo não está indo orar a Deus. O povo não está indo mais para o monte orar a Deus. O povo está indo atrás de adivinho. O povo está indo atrás de revelador, né? O povo vai estar indo atrás de revelação, sendo que monte é um lugar de oração, uma terra fértil. O Brasil é uma terra fértil, tá? O Brasil é uma terra fértil para idolatria. O Brasil é uma terra fértil para heresias, para seitas. É um lugar onde o povo acredita em tudo. Aqui na Serra, aqui teve o caso aqui das formigas bordadeiras, né? Formiga bordadeira. As formigas, ela comia as folhas, saía um sinal lá, e eles diziam, é santo, é a imagem da santa. Aí botaram as formigas e santificaram as formigas. Vinha gente do mundo todo para ver as formigas, né? Assim é na igreja. Hoje, quanto mais diferente, melhor, né? E acaba o povo se enganando, indo de mal a pior. Que nós possamos, irmãos, ter os ouvidos apurados, entendimento nosso, que não venha a ser abalado. Jesus falou que ninguém vos abale o vosso entendimento, né? Fica naquilo que aprendeste, ó. Que ele diz para Paulo aqui, ó. Paulo diz para Timóteo, ó. Sabendo de quem tem aprendido, e que desde a meninice, da tua meninice, sabes as sagradas escrituras, sabes as sagradas letras, para que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A fé não tem que estar no pastor Rogério, a fé não tem que estar no revelador de CPF, a fé não tem que estar no Davi Miranda, a fé não tem que estar no Edir Macedo, no Valdomiro. A sua fé tem que estar baseada em Jesus. E como que a sua fé vai estar baseada em Jesus? Segundo aquilo que está escrito na palavra, ó, e que guardaste desde a meninice, sabe as sagradas letras, que podem te fazer sábio, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não tem achismo não, irmão. Pastor não pode falar assim, a minha igreja eu faço o que eu quero, não. Tem que estar na palavra, tem que ser instruído pela palavra para fazer uma boa obra para o Senhor. Não tem palavra? Não tem Deus. Porque tudo que Deus for fazer, na sua igreja, para a sua igreja, vai ter que passar pelo crivo da palavra. Cuidado, tá? Cuidado, você vai em igrejas aí que está um verdadeiro centro de macumba. Um roda-roda para lá, roda-roda para cá, toca um pandeiro lá, né? Toca um pandeiro, todo mundo sente poder. Acaba o pandeiro, acabou o poder, né? Aí rodam quase uma hora. Aí quando vai para a palavra, começa o espírito da sede pegar. Uma andação dentro da igreja. A palavra tá, o pregador tá pregando e tá o povo correndo para lá, correndo para cá, bebendo água, vai para o banheiro, bate papo, vai para o celular, e Deus está querendo falar com a igreja, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia diz: porventura, quando vier o homem, achará fé na terra? Porventura, quando vier o homem, achará fé na terra? Ensinei aqui que a nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Nós temos que zelar pelos estudos dos nossos pastores, que nos ensinaram a verdade. Não tem esse negócio de mente aberta, né? A doutrina dos nicolaítas, que eu já ensinei aqui nesse estudo. A minha mente que me conduz, a minha mente é mente aberta. Eu tenho que apoiar o homossexualismo. Não, você não tem que apoiar o homossexualismo, você tem que combater, amar o homossexual e provar para ele que ele precisa de Jesus. Você é amigo do traficante, você não vai perder sua amizade do traficante, mas você vai falar: olha, esse vício vai te levar à morte. Porque o amigo, a Bíblia diz que o amigo, as feridas de um amigo é mais válido do que um beijo enganador, né?
A gente não pode se acomodar, irmão, porque a Bíblia diz que o pecado é por omissão e comissão. Eles entraram, os bruxos entraram no meio da igreja, os bruxos entraram no meio da igreja, estão distorcendo a igreja, trazendo movimentos diferentes, homens se vestindo de mulher dentro da igreja. Você vai encontrar por aí, né, homens de vestido. Aí o pretexto dele é que é santo, ele está em santidade, né? O homem da túnica de fogo, o homem da túnica de ouro, o homem da túnica de prata, o homem da túnica dos mistérios. Cuidado com esses homens, porque isso é enganação. Porque santidade não está no pedaço de pano, santidade está num caráter, em uma alma voltada para Deus, de uma alma que foge da prostituição, de uma alma que foge da inveja, foge da lascívia. Isso é santidade. Porque se pedaço de pano, irmão, fosse santidade, os fariseus que alargavam suas franjas, iam para as praças mostrar aquelas roupas, Jesus falou assim, não, eles estão santos por fora, mas ele por dentro, não. Jesus falou a hipocrisia deles, porque eles estão usando essas roupas aí para tampar o fingimento, para tampar. Você vê um pregador falando muito sobre adultério, cuidado, porque ele é um adúltero, tá? A fraqueza dele é o adultério. Você vê o pregador falando muito sobre dinheiro, a fraqueza dele, pode ver. O pastor que fala muito de dinheiro é porque ele gosta de dinheiro. A queda dele é dinheiro. Está entendendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a boca diz o que está cheio o coração, irmão. Pessoas se encapotam todinho para esconder seu caráter, esconder sua personalidade. Muitas das vezes se esconde até atrás de uma boa pregação, de uma boa oratória, né? Tem que tomar muito cuidado. Se Jesus, a serpente, como que enganou Eva? Palavras bonitas. Você vai ser igual a Deus. É o que o pregador pregou. Você é o centro de Deus. Deus só existe. O diabo falou para Eva lá: se você comer, você vai ser igual a Deus. E Eva ouviu, foi boa esta palavra, e ela e comeu, né? O povo hoje só quer palavra boa, né? Infelizmente, essa live aqui está com quatro pessoas. Se fosse aqui um oba-oba, Deus vai dar vitória. Agora eu vou orar por 1 hora de revelação. Eu duvido se não tinha 300, 400 pessoas aqui querendo uma revelação. Eu duvido. Aí eu podia fazer umas bruxarias aqui, né? Podia fazer umas bruxarias, revelar todo mundo e sair daqui como revelador, cheio de fã. Mas não vou fazer isso nunca, porque Deus vai cobrar muito caro desse povo. Então vamos tomar muito cuidado. Cuidado. Aquilo que a Bíblia não manda você fazer, você não faça. Regra de estudo da Bíblia Sagrada: aonde a Bíblia se cala, o homem tem que se calar. O homem não tem que inventar nada. Jesus estava lá no chão, no dia da mulher adúltera, escrevendo uma nova história. Aonde está escrito? Aonde está escrito? Jesus calou. Jesus calou. Ele só estava riscando o chão lá, escrevendo. O comentarista não quis saber de nada. O que está lá é o que nós temos que ter lá. Parar com esse negócio de ficar investigando o que não é para investigar, irmão. A Bíblia diz que o que é para nós, Deus já revelou. E o que é para acontecer, Deus vai revelar. Mas não temos que ficar futucando nada. O nome do filho pródigo era Jacó. Aonde está escrito isso? A Bíblia não diz isso. O povo, o espírito de confusão está entrando. O espírito de confusão está entrando, aonde muitas pessoas já nem acreditam que Deus está dentro da igreja. Não vou naquela igreja nada, um monte de gente enganando. O pastor está lá em cima pregando, outro dia está cantando mulher. Aquele pastor lá só não dá um dia de serviço para ninguém, só vive nas costas dos outros. É desse jeito. Por quê? Porque o intuito do diabo, ele disse: se nós não podemos contra a igreja, vamos se unir a ela. Agora recente vocês viram aí, né? Vocês viram lá na reunião de ecumenismo, pastor da Assembleia de Deus, lá apoiando o que está vindo aí, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo. 2022 tem outra religião na terra, chamada Crislã.
Você pode ser um cristão e um islamismo, um muçulmano, um muçulmano do mesmo jeito, né? Você pode ser um muçulmano e um islamista lá do Islã, e pode ser cristão também. Já tá aí, irmão. Bagunçou tudo. Mas Jesus falou que quando chegar a esse ponto, ele falou: quando tudo isso acontecer, levantai as vossas cabeças, porque está muito perto a vossa redenção. É promessa de Jesus. Ele disse: vai ter escândalo. É necessário que venham os escândalos. Mas quem escandalizar, melhor que fosse que se matasse. Pegasse uma pedra, amarrasse o pescoço e lançasse no mar, né? Que coisa terrível. Mas nós estamos aqui, irmãos, eu espero, para não ficar muito grande esse vídeo, trazer um pouco. Cuidado com inovações. Pastor, o homem revelou tudo. O diabo fica do seu lado 24 horas por dia. O diabo é seu fã número 1, que não te esquece nem um minuto do dia, te observando. E o foco dele é te destruir. O foco dele é te enganar. E como que ele vai fazer isso? Você não vai para um centro de macumba. Você não vai, não. Ele vai querer usar alguém que está dentro de algum lugar sagrado que você frequenta, para enganar a sua fé, para deturpar. E Paulo, ele disse: nós temos que pregar a verdade, dando comichão nas orelhas, incomodar, para que o povo não caia no descrédito, na incredulidade e abandone a fé, como muitos abandonaram, por dar ouvido à doutrina de demônio. Chegou um aí, esses dias aí, você vai já falando que Deus abandonou a igreja a seu próprio destino. Irmão, Deus não abandonou a igreja. Deus está com a igreja todos os dias, né? Todos os dias. Esses dias eu fiquei 3 horas ouvindo aqui um estudo sobre mentira para você sobre arrebatamento. Quanta heresia! E aquele monte de crente embaixo, que mais me magoa é esse, quase 5.000 crentes. Que maravilha, que palavra abençoada. Enganação pura. Não vamos nos enganar. Deus abençoe. A Bíblia diz que só há um nome é que nós podemos invocar e seremos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz as Escrituras em Romanos, né? Que Deus abençoe a todos, que Jesus possa nos guardar, nos fortalecer. Cuidado com movimentos estranhos. Cuidado. Foge. Quando você sentir que tem alguma coisa estranha te rondando, sai de lado. Não fica não, porque a luz da verdade chega até você nessa manhã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Um abraço. Esse vídeo vai continuar lá no canal do YouTube para quem quiser se inscrever. Amém? Deus abençoe.